Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos a Jesus Cristo por esta rica oportunidade de podermos estar aqui no Devocional do Lar. É uma bênção de Deus este momento de meditação na palavra do Senhor. Vamos ler hoje Mateus capítulo número 4, versículos de 2 a 3, 2 a 4, que nos diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus Cristo. Foi um momento justamente de fraqueza física, porque Jesus estava humanizado aqui, mas mesmo ele humanizado não perdeu a sua divindade. Mas no momento de humanidade, como também nós sentimos o que Jesus sentiu, fome. Fisicamente, ele, sem se alimentar 40 dias, lógico que teve fome. E foi justamente nessa hora que o inimigo entrou para colocar em xeque a filiação divina. Quando ele disse, se tu és o Filho de Deus. É o desafio, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus foi bem claro para ele. Jesus disse a ele assim, olha: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, para que o homem possa viver tanto aqui na terra como na vida futura, ele depende de Deus. É pelas coisas espirituais e não materiais. Lógico que nós precisamos de comer fisicamente, beber, nos alimentar, cuidar da nossa vida física, lógico. Mas isso não consiste em tudo na nossa vida. Jesus mesmo ensinando com relação a suprir as nossas necessidades, ele falou no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, Jesus estava dizendo que Deus cuida de nós. Se nós nos preocuparmos, nos dedicarmos apenas às coisas materiais, vamos esquecer das espirituais. E a Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo número 3, o apóstolo Paulo nos ensinando, e ele nos deixou uma palavra bem interessante aqui, irmãos? Colossenses 3. A palavra do Senhor diz assim, olha: Se já ressuscitaste com Cristo, se você já é uma nova criatura, buscai as coisas que são de cima, para a nossa vida. E aí eu vou comer Bíblia por acaso? Não está se falando disso aqui. Quando nós buscamos a Deus, Deus supre as nossas necessidades. Embora nós tenhamos uma vida normal aqui, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos empenhar, temos que preparar comida, temos que nos alimentar. Mas que o nosso alvo, a primazia da nossa vida, seja o lado espiritual. Ele diz, buscar as coisas que são de... Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, que o nosso foco não seja terreno, o nosso foco seja lá o céu. É isso que Paulo está dizendo, e Jesus também disse, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E Deus nos deixou este exemplo através da nação de Israel, que Jesus citou aqui, com relação a isso aí. Deuteronômio capítulo 3, Moisés traz à memória dos israelitas o que Deus fez por eles, os benefícios que Deus fez por ele, para que eles buscassem Deus, que Deus fosse a primazia na vida deles. Diz assim no capítulo 8, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, que é muito bom nós sermos obedientes à palavra, para que vivais, veja só, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, a nossa vida terrena aqui, a prosperidade dela, vai depender de quê? Da nossa obediência a Deus. Verso 2. E te lembrarás, ou seja, você vai viver na terra obedecendo a palavra, mas sem se esquecer do que Deus já fez por você. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, desde a saída do Egito até a terra prometida. Glória a Jesus. Não se esqueça o que aconteceu, não. É isso que Moisés está dizendo. Ele te guiou no deserto 40 anos. Aí ele diz, para quê? Para te humilhar e te tentar. Essa humilhar e tentar aqui é para te ensinar, tá certo? Humilhar no sentido de ensinar. O povo teve que
ver que eles dependiam de Deus, para te ensinar, para saber o que estava no teu coração, para que fosse revelado a natureza do homem. Se guardarias os teus mandamentos ou não. Então Deus permitiu determinadas situações para que o povo visse e Deus mostrasse a eles quem eles eram, mesmo sendo o povo de Deus. Verso 3. E o que foi que Deus fez? Te humilhou e te deixou ter fome. Gente, e nós não estamos falando aqui que Deus supra a nossa necessidade, mas Deus te deixou ter fome e te sustentou com maná. Ou seja, Deus tirou o alimento terreno e mandou o alimento do céu. O povo de Israel aqui foi privilegiado porque comeram o maná vindo do céu. Faltou no deserto o pão, faltou a carne aqui, mas Deus mandou comida do céu. Aleluia. E te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender. Deus mandou maná para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, de coisas materiais. Nem só tem a parte material, mas em primazia a parte espiritual. Mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, obediência ao Senhor acima de tudo. Verso 4. E nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se encheu o teu pé esses 40 anos. O que é que Deus está dizendo? Que ele cuidou dele. O povo foi cuidado por Deus. E Deus faz assim para conosco, para que a gente dependa dele. E fique certo, Deus cuida de nós. Então que eu e você possa ter esta visão, que a obediência à palavra de Deus está acima de tudo. As outras coisas Deus acrescentará. Amém? Jesus te abençoe, te dê muitas vitórias. Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te ajude.